O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Saúdo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Essa paz maravilhosa que só o Espírito Santo de Deus tem para nos dar, né? A todos os filhos e filhas de Deus que clamam por Ele, né? E para a honra e glória do nosso Deus, vou ler aqui em Atos, Novo Testamento, capítulo 27, e o versículo 13, para a honra e glória do nosso Deus, né? E soprando o sul, brandamente, lhe pareceu ter já o que desejava. Então, levantando as velas, foram de muito perto, costeando perto do navio, mas muito tempo depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos à deriva. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos segurar o bote, salva-vidas. E levando esta pena para cima, usaram de todos os meios, amarrando o navio e temendo dar a costa na cima, arrastando as velas. E assim foram à toa. E andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E o terceiro dia, nos mesmos, com as nossas próprias mãos, lançaram-se ao mar a armação do navio. E não aparecendo ali havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade. E fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. E havendo já muitos que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim enviaram este incômodo. Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Glória a Deus, né? Porque o Senhor, portanto, os senhores têm de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. E com tudo necessário, iremos tudo dar certo, para a honra e glória do nosso Deus, né? Essa palavra de Deus. Paulo, apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo, né? Que perseguia o povo de Deus. Mas Saulo, ele teve o privilégio de ser evangelizado por Deus, né? Jesus apareceu a ele em pleno meio-dia no caminho para Damasco, na estrada de Damasco, né? E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? E de repente, Saulo, que foi evangelizado por Deus, ungido por Deus, grande pregador aqui do Evangelho, né? Ele estava viajando nessa embarcação, né? Porque de perseguidor ele tornou a ser perseguido, né? Porque aquele povo, vamos ficar admirado, né? Que ele tinha se convertido, porque quem converteu, quem tocou no coração dele foi o próprio Jesus, né? Ele andava perseguindo os cristãos por aí afora, né? Antigamente, para não pregar o Evangelho. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus conhece
aqueles que são filhos dele, filhas, né? E o próprio Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? E Jesus, ele disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele caiu de joelhos no caminho, né? Que é para Damasco. E para a honra e glória do Senhor, depois daquele momento, ele se tornou um vaso precioso para Cristo e foi pregar o evangelho para toda criatura, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, né? E ele estava aqui nessa embarcação com vários prisioneiros, 275 homens naquela embarcação. Eles eram destinados para ir a Roma. E Paulo tinha que se apresentar lá, César, de todo jeito, lá em Roma. E ele tinha aqui naquela embarcação, e todos estavam dentro. E de repente se levantou aquela grande tempestade no mar, né? Daquela tempestade onde todos, eles faziam de tudo para salvar o navio, mas o vento era contrário por todos os lados. Mas eles colocaram o salva-vida nele, né? Os botes, aquelas coisas todas. Mas até as armações do navio foi quebrada. E eles ficaram à deriva, né? Só com aquelas tábuas tentando se salvar. Não via mais nem as estrelas, nem sol, nem dia, nem pleno aquele mar, né? Mas Deus estava no controle de tudo, né? Como está dizendo aqui a palavra do Senhor, né? Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentada a César, e eis que Deus te deu a todos quanto navega contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aqui é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus viva, é a Bíblia aberta, é a boca de Deus falando aos nossos corações, né? É Atos capítulo 27, é só você abrir sua Bíblia no Novo Testamento e meditar na palavra de Deus, né? Que Deus, o anjo, Deus enviou o anjo dele e disse, Paulo, não temas, porque nenhum desses que está conosco perderá a vida. Paulo, né? Aqueles homens já estavam sem se alimentar, estavam tristes, pensando que todos eles iam morrer, né? Perecer. Mas Deus estava no controle, porque Paulo é um grande homem de Deus, para a honra e glória do nosso Deus, né? Servo do Deus vivo, porque ele teve a honra de ser evangelizado por Deus. E o anjo do Senhor se apresentou a ele e disse, Paulo, não temas, porque nenhum desses homens que está contigo perecerá. Nenhum deles perderá a vida, porque Deus, ele estava no controle daquele barco, daquele navio, né? daquela vida, né? Que estava com Paulo. Porque só ele estar perto do servo de Deus, eles eram abençoados. E Deus disse a Paulo, não temas, porque nenhum de vós perecerá, nenhum de vós morrerá, para a honra e glória do Senhor, né? O apóstolo Paulo, ele passou aquela confiança para todos aqueles homens, 275 homens naquele barco, né? Naquele navio que estavam ali para ir a Roma. E Paulo tinha que se apresentar a César. E para a honra e glória de Deus, Deus estava no controle, e Ele que está no controle das nossas vidas. Todos os momentos da nossa vida, Deus está no controle. Se eu estou aqui neste momento, passando essa palavra de Deus, para você ir do outro lado, é porque Deus, Ele está no controle da minha vida. Eu sou apenas serva, uma pequena serva do Senhor. E Ele é quem coloca as palavras na minha boca. Ele é quem fala, porque a palavra é dele, a honra é dele, a vitória é do povo de Deus, né? Para a honra e glória do nosso Deus.
Mas agora vos ademoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, e que há de acontecer assim como a mim me foi revelado. Essa é a palavra de Deus revelada para todos os filhos e filhas de Deus. Deus está falando: não temas, mesmo diante de qualquer que seja a circunstância. O mesmo Deus de Paulo é o meu Deus, a quem eu sirvo, e de todos os filhos e filhas de Deus, porque Ele é Deus, o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente e sempre será. Ele diz: Paulo, não temas, não temas. E ele passou aquela palavra que o anjo trouxe para aqueles homens: não tema nenhum deles. É a palavra de Deus. Você não deve temer nada, porque é a palavra de Deus, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos levanta todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, é Deus. Porque Ele é quem faz tudo por nós. Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos fortalece, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteja comigo, dizendo: Paulo, não temas. Para a honra e glória do nosso Deus, né? Que palavra de Deus maravilhosa. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem 366 vezes a palavra não temas para cada dia da nossa vida. Deus está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a destra fiel da justiça dele. É Deus falando. É a palavra de Deus revelada aos nossos corações, né? É a palavra do Senhor. E como Deus falou para Paulo aquela palavra maravilhosa, que o anjo enviou o seu anjo e ele se colocou numa parte estratégica no meio e falou àqueles homens: não temas, tem bom ânimo, porque o meu Deus enviou o seu anjo para nos guardar. O meu Deus diz que nenhum de vocês vão morrer. É a palavra de Deus, né? E hoje não é diferente. A palavra de Deus está escrita: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, é simples. É de graça. É só você abrir a palavra do Senhor e ler as Escrituras, onde tem toda a sabedoria. Em nome de Jesus, Deus disse que a sabedoria peça a Ele. E Ele disse para Paulo: não temas. E o mesmo Deus de Paulo é o meu Deus, é o nosso Deus que sustenta esse céu maravilhoso. Se Ele sustenta esse céu, Ele tem o poder de nos sustentar, para a honra e glória do nosso Deus, né? E nenhum daqueles homens pereceu, nenhum deles morreu, nenhum deles perdeu nem sequer o fio de cabelo dele, para a honra e glória do nosso Deus. Só o navio, né, que se quebrou todo lado pelo vendaval, mas nenhum dos homens que estava com Paulo morreu. E esta é a palavra de Deus, a palavra de Deus viva e eficaz. Nos dias atuais, nos dias de hoje, para a honra e glória do nosso Deus, o que você deve fazer é clamar a Deus para nos livrar de todo mal, para nos livrar de toda e qualquer enfermidade, né? Se pegar com Deus, clamar a Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 13. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, né? Porque temos a palavra de Deus de graça, você não paga nada, é de graça. Então, em nome de Jesus, é só você não temer nada, adversidade nenhuma, porque Deus é conosco. Ele diz que eis que estarei conosco todos os dias, até a consumação do século, né? Jamais não nos deixará sozinhos, jamais.
nem desamparará os filhos dele. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus de Nazaré, né? Para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus, como está aqui escrito em Atos capítulo 27, né? Mas agora vos ademoeste que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, porque Deus não deixou nenhum deles morrer, perecer naquele navio. E hoje não é diferente. Precisamos desse Deus maravilhoso em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. Né? Se cuidar também, né? Evitar tantas coisas, tantos líquidos gelados, né? Misturar metade com água mineral, os sucos, né? Evitar desligar um pouco o ar-condicionado, por causa dos resfriados, né? Qualquer coisa hoje deu resfriado, a garganta também que aguente, né? Então, Deus cuida, nós temos que se cuidar também, né? Haja garganta, né? Para tantos líquidos, tanta coisa gelada, né? Então, as mulheres de Deus, homens de Deus, têm que se cuidar também. Tem que se prevenir também, né? E buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Dar graças a Deus por estarmos vivos. Pelo privilégio de estarmos respirando, né? E orar por todos os nossos irmãos, por todos os filhos de Deus também que se encontram nos hospitais, né? Para que o Espírito Santo de Deus salve vidas e liberte cada uma delas. E precisamos cada vez mais de Deus, porque o mesmo Deus de Paulo está aqui presente hoje em nossas vidas. O reino de Deus está entre nós, como está escrito no Pai Nosso, né? No Evangelho de Mateus. Deus está falando aos nossos corações: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, né? Para a glória do nosso Deus. O reino de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus está em todos nós, porque Ele é Deus. E o mesmo Deus de Paulo, o mesmo anjo que Deus enviou, dizendo: não temas, que não se perderá nenhuma vida do que estavam com ele. É o mesmo Deus de hoje. Ele está conosco em nossas vidas, para a glória do nosso Deus. É um convite que Deus faz a todos para ouvir a palavra dele, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Ele está fazendo um convite a todos os filhos e filhas de Deus para pegar o seu fardo pesado, e ele toma conta, e você coloca Jesus em todas as áreas da sua vida, porque verdadeiramente quem faz todo o trabalho por nós é Deus. Quem nos fortalece é Deus. Quem nos dá respiração é Deus. Quem está no controle das nossas vidas é Deus. Então não temas, porque Deus é conosco. Deus, Ele está em nossas vidas. Até quando você está dormindo, Deus, Ele está tomando conta de você, da sua respiração, do seu corpo, em nome de Jesus, de sua família. Porque Ele é Deus. O nosso Deus, Ele não dorme, jamais. Porque Ele é Deus, Deus poderoso, verdadeiro, que está no controle das nossas vidas, né? Em todos os momentos Ele direciona seus passos. Então se pegue com Deus, se busque a Ele. Porque Ele não quer nada seu, Ele não quer seu dinheiro, sua casa, sua moto, seu carro. Não. Deus, Ele é simples. Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele, do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam, para a honra e glória do nosso Deus, né? Esse evangelho aqui de Jesus, ele é de graça. E o mesmo Deus de Paulo é o meu Deus. E ele diz: não temas. Não temas, em nome de Jesus. Olhe para o alto.
e sinta a presença de Deus. Peça para Deus iluminar os seus olhos espirituais, para a glória do nosso Deus, né? E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre em nossas vidas, hoje e amanhã e para todos.